Boa noite a todos. Me sinto em casa para apresentar o estudo de hoje, mesmo porque nós todos sabem que nós estamos trabalhando com o livro Os Mensageiros e que essa apresentação é voluntária, né? Cada um de nós, frequentadores da casa, eu, né, enquanto frequentador da casa, me ofereci para trabalhar esse tema e por isso, vocês sabem, né, a primeira vez eu tenho as minhas inseguranças, mas também a confiança porque eu estou em casa. Então, gente, o título é o capítulo 8 dos Mensageiros, o desastre de Acelino. A história continua, na verdade, a apresentação da semana passada, que foi a história do Otávio, e o grupo, né, que são os atores principais desse livro, o André especialmente, acompanhado do Vicente, depois da apresentação de uma conferência que teve, eles caminham pelo espaço do nosso lar com o objetivo de todos eles aprenderem ouvindo as histórias de outros personagens, de outras pessoas que tiveram todo o preparo, toda a sustentação para quando reencarnarem, tivessem possibilidade de serem ótimos médiuns, de fazerem um excelente trabalho espiritual junto aos encarnados. E todos eles fracassaram, até agora pelo menos, fracassaram na sua missão. Então estavam o André, o Vicente e o Otávio conversando lá, e aí alguém chega e fala, ainda se tentando animar o Otávio, pela história dele, vocês se lembram, né? Tentando animá-lo, confortá-lo, e aí chega alguém por detrás do André Luiz e fala que apesar tentando animar também o Otávio, e fala que apesar da nossa bancarrota espiritual, do nosso fracasso, né, nós não estamos desamparados. Precisamos sempre ter fé e esperanças e confiança no amor do Pai. A riqueza divina é infinita, Deus não está pobre. E aí essa fala não é do André Luiz, é dele quanto autor do livro, mas na história quem fala isso é o Acelino para animar o Otávio. E depois disso, o Vicente fala para o Otávio, né, que para todos eles, na verdade ali todos tinham uma missão especial quando reencarnados e que na verdade todos fracassaram, que era animando um ao outro, né, um falando a história, o outro contando também. Aí o Otávio fala que ele é um fracassado porque ele não matou, não roubou, mas ele foi muito pior. Ele não cumpriu a missão dele, que ele mesmo tinha escolhido quando foi preparado para a reencarnação. E aí ele fala que ele também partiu do nosso lar, né, após receber esse patrimônio, toda essa ajuda espiritual, e também não faltou a ele nenhum preparo espiritual e também físico. Ele tinha boa saúde, equilibrado emocionalmente, e além disso teve vários outros dons, né, que seriam importantes para a missão dele, como a vidência, a audição, a psicografia, que seriam então fatores decisivos para o êxito dele. Ele também foi definido, né, antes dele encarnar, que ele teria como ajuda, outros tipos de ajuda, inclusive uma esposa, diferente do Otávio, que não teve, né, na história, no processo dele, não deveria ter se casado. O Acelino não, estava no plano espiritual dele, que ele se casaria e teria uma esposa que seria parceira dele na missão espiritual. Mas apesar de todo esse preparo, quando aos 20 anos ele descobriu que tinha esses dons, né, de vidência, de audição, de psicografia,
ele começou a pensar, não agir de outra forma. Pô, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu tenho vários dons, e tem muita gente por aí que está precisando disso para melhorar, né? No início seria mais ou menos assim. E aí ele, deslumbrando nessa possibilidade de ganhar dinheiro, ele mudou a sua escolha inicial, né? E ele trocou o caminho seguro por perigosos atalhos, ou seja, o profissionalismo religioso, onde se troca os talentos recebidos por bens materiais, comercializando esses talentos, né? Isso nós estudamos no outro livro, a gente está também trabalhando, Mediunidade Consciente. Então ele fala, né, agarrei meu interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. E para assim, mas ele ainda tinha alguns princípios, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas para confirmar essa escolha dele de ganhar dinheiro com a espiritualidade, com os dons que ele recebeu, vários obsessores argumentaram egoisticamente, ou seja, ele mesmo armou argumentos para se convencer que o que ele estava querendo fazer estava correto. Então ele falava, né, não era meu serviço igual ao de todos os outros, né? Se todos pagamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento de serviços à alma, né? E aí ele coloca que essa decisão dele não foi inconsciente. Ele sabia, de uma certa forma, que ele foi muito bem preparado, então ele foi parceiro, né? Ele escolheu essa decisão. Foi uma escolha dele, né? Então ele coloca que na escola da virtude, né, do amor fraterno, da educação superior, ele mudou tudo isso, escolhendo ser invidente, né, e atendendo, começou a atender muitas pessoas. Então ele já definiu o preço da consulta, mas assim, para abrandar um pouco a consciência dele, para os pobres, para os mais caristas, ele faz um precinho especial, né? Está parecendo aquela novela que está passando à tarde, o profeta, não é? O profeta, tipo isso mesmo, né? Exatamente. Então ele coloca dessa escolha dele, né? E como que ele começou a ganhar dinheiro. Ele foi procurado por muitas pessoas ricas que o buscavam não para um apoio espiritual, mas para resolver problemas pessoais. Problemas financeiros, se isso vai dar certo, se não vai dar, e nunca para atender outras necessidades, né? Então ele coloca. Aquela frase ali me marcou muito. Cheguei ao fim de desandar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, e isso. A gente acha que quando tem esses dons é o máximo, né? Exatamente, esquece que da missão que ele recebeu, né? Pagou tudo da cabeça dele. A partir do momento que ele fez essa escolha, ele escolheu também os seus companheiros de vida a partir daí, né? Que não eram os espíritos mentores, os espíritos que o apoiavam, os companheiros de luta, mas espíritos de outra categoria, né? Então ele coloca que depois de um certo tempo, né, essas correntes mentais dos inquietos, né, dos espíritos mais não tão preparados, ou nada preparados, o prenderam, aprisionaram numa cadeia psíquica. E ele chegou então, como você colocou, né, a negar como você colocou, a criticar, a zombar do Evangelho de Jesus Cristo, porque já que ele tinha esses poderes, como você colocou, tipo, eu sou até melhor do que ou igual ou até melhor, né? E aí ele transformou a mediunidade dele em palpites, né, materiais e avisos, e baixos avisos. Ele continua colocando que, apesar disso, ele ainda continuou recebendo influências positivas dos guias e mentores, tipo, pô, você foi escolhido outra coisa, por que você está mudando seu rumo de vida? Volta, ainda tem tempo, retoma a sua, para aí, volta, né? Mas não, ele definiu que seria assim
e continuou no trabalho, né, aspas, de vidente, de ajuda a pessoas que não estavam a fim de melhorar, de conhecerem e de serem pessoas que auxiliam os outros, né? E aí ele fica muito triste quando ele está falando isso na conversa com os outros, com as outros ex-médios, né, também fracassados, né? Então ele coloca que eu perdi jogando desastrosamente. Porque o Otávio coloca logo no início que ele perdeu, o Acelino fala para o Otávio, que o Otávio perdeu porque não jogou, né? Ele não usou os dons que ele tinha. E ele, Acelino, porque jogou desastradamente, jogou de uma forma totalmente errada. Então ele coloca que ele fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Porque na conversa entre os amigos, um tentava dizer, não, mas é assim mesmo, a gente errou, mas nós estamos aqui para melhorar, a gente vai voltar de uma outra forma, quem sabe dessa vez a gente escolhe os caminhos que a gente já tinha definido, né? E ele cada vez mais triste, colocando a sua experiência de encarnado, e muito chateado, muito triste, ele chega a chorar, tem hora que ele fica, quando ele relembra do que ele fez, ele fica muito mal, né? Porque não deve ser fácil, né? Você, depois ter consciência do que você fez aqui, né? Nessa vida, e identificar toda a vida, uma vida que você perdeu, que a gente perde quando não joga adequadamente, né? E aí ele continua na sua história, né, contando, até que tudo que ele fez para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ser famoso, orgulhoso, todo poderoso, né? Quando, num certo momento, não fala, a história não conta quando isso aconteceu, se ele chegou a trabalhar, né, como vidente muito tempo, mas aí ele morre. E quando ele morre, ele é muito assediado pelos obsessores, né, da sombra, porque afinal a vida enquanto ele teve foi trabalhando de uma forma escusa. Então, os companheiros dele, né, que já tinham morrido, quando ele morre, vai atrás dele, vem cá, me ajuda também. Olha aquelas coisas que eu fiz que eu deixei planejado, deu certo? Não deu? Como é que eu faço? Como é que interfere lá por mim? Isso tem que dar certo. Então ele foi muito assediado depois de morto. E a gente aí eu me lembrei, quando eu estava estudando, um ditado que a mamãe colocava, a mãe falava, né? Diga com quem andas, eu direi quem tu és, né? Então, como a vida dele foi fazendo esse tipo de trabalho, quando ele morre, ele é cobrado, né? Continua trabalhando aqui como você trabalhou lá. Mas nesse ponto, ele já tinha consciência do fracasso dele. Ele já sabia de todo o erro que ele tinha cometido. Então ele tentava fugir, ia para um lado, ia para o outro, você imaginando que ele corre para um lado, corre para o outro, e os obsessores atrás dele, não, vem cá, me fala disso também, eu também quero saber, né? E ele sofre muito com isso, como eu coloquei, exatamente pela consciência que ele já tinha. E o Vicente, especialmente, retoma a conversa, que é assim mesmo, infelizmente a gente fracassa muitas vezes, a gente não tem êxito naquilo que a gente planejou, e o Acelino, muito consciente do que tinha acontecido com ele, coloca assim que eu não tenho desculpas, porque eu estava esclarecido. Eu não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Eu fiquei pensando que nesse momento, do tempo todo do relato da vida dele, do Acelino, quanto mais ele se lembrava, quanto mais consciência ele tomava das coisas que ele fez, que ele deveria ter feito, todo o preparo que ele teve, que ele não conseguiu fazer nada disso, ele ficava muito, muito triste. Apesar de ele ter dito no início que confiava em Deus, que Deus não é pobre, tem toda riqueza, essa fala final dele
ele é como se ele retomasse tudo isso e dissesse, não, eu não mereço perdão. O que eu fiz foi realmente muito errado. Então, quando eu preparei, eu pensei em a gente retomar a primeira apresentação, a mensagem inicial, dada pelo próprio Celino, né? E refletir o seguinte, que o primeiro passo para a redenção, né, na verdade, é o reconhecimento. Né? A partir do momento que eu me conscientizo, eu reconheço que eu errei e identifico em que eu errei e reflito, tentando buscar o que do meu lado sombrio, né, um pouco do meu lado de luz, o que é que eu poderia ter feito, o que me levou a isso. Eu estou trabalhando com o meu autoconhecimento. Então, eu estou retomando o caminho para a redenção. E ele coloca, então, que apesar da nossa bancarrota espiritual, não estamos separados. Precisamos sempre ter fé, de novo, ter fé e esperanças e confiança no Pai, no amor do Pai, por Deus, porque Deus não está contra. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa esclarear com meus parceiros, possa nos ajudar a aprofundar e entender um pouquinho mais essa lição? Todas as lições desse livro é como se eu estivesse vivendo hoje o desastre de Celino, a bancarrota do anterior, de Otávio. É como se eu tivesse, porque essas lições nos trazem muito. Primeiro, eles agradecem por ter nascido perfeito. Todos eles falam, nasci perfeito, e todos eles têm essa. Segundo, eles falam muito em amigos espirituais. Todos eles falam que receberam dos amigos espirituais que nós até hoje temos, e que às vezes nós não atentamos para esse amigo espiritual. Todos eles falam desse amigo espiritual. Você pode ver todos eles ali que recebeu, que o amigo veio e falou, você está errado, você está errado. Que errado? Eu quero é cobrar, é o que ele falou aí. Eu quero é receber dinheiro, não importa. Então todos os amigos espirituais vieram. E André Luiz escreveu isso em 43, passando como se fosse hoje, eu vivendo hoje, 43 para 2013, e eu estou vivendo hoje esse problema do Celino, que eu estava inscrito nisso aí, que eu também seria um médico para fazer isso, e não estou levando em conta isso aí. Os meus desígnios seriam igual a Celina, eu vou chegar lá também falido, igual chegou a Celina. Então, essas coisas que a gente coloca, vai lendo, e a gente vai passando para nós. Todos esses desastres, a começar pelo Vicente, por todos eles. Então eles falam, eu observo que eles falam muito nos amigos espirituais, e que eles não atendem, que nós também passamos despercebido. Às vezes nós nem prestamos atenção na intuição que eles nos querem dar. Entende? Então é isso que eu vejo. E de 43 a 2013 os caminhos são idênticos. Que eu achei interessante, é isso mesmo, hein? Que eu achei interessante ao reler as histórias antecedentes, até chegar no Celino, é que eu não tinha percebido ainda, apesar de estar aqui todas as quartas-feiras, né, ouvindo, acompanhando, refletindo nas descobertas de todas as apresentações, quando eu li de novo as histórias anteriores, eu comecei a perceber a semelhança, como você colocou, né? Como eu, a cada momento, apesar de identificar, não é isso não é assim mesmo, tem minha própria voz dizendo, bobagem, assim não. A revisão diária minha, por exemplo, ontem à noite, cheguei cansado, assim, não, vou só pensar, não vou fazer nada por escrito, não. Apaguei a luz e virei para o canto. Ai, meu Deus do céu, será que eu não vou acordar? Será que eu vou acender a luz para escrever de novo? Não precisa. Então esse choque, né, essa disputa que eu tenho dentro de mim mesma, de fazer a coisa, de saber o que devo fazer, ao mesmo tempo receber uma escutazinha aqui e falar, não, bobagem, deixa para amanhã. Aí, de vez em quando, eu consigo atender a voz superior
E ontem aconteceu isso, liguei correndo a luz de novo, peguei o meu caderno e fui fazer meus registros, né? E neles estava exatamente isso que você colocou. Não tem grandes preparos para ser o que a Celina foi, não identifiquei em mim, pelo menos, esse tipo de preparo. Você não lembra? Você não. Esse é o nosso. Pode ser. Nós não lembramos se, os nossos, se é isso aí que eles falaram para nós. Se eu tenho uma grande missão espiritual, né? Não sei, pode ser isso também. Mas eu penso que à medida que a gente estuda e reflete sobre as apresentações aqui, aí eu dou um passo à frente. Né? Sim, Denise. Pois é. Você falou do Vicente? Eu achei que eu não tivesse me vendo. Não, Vicente, porque eu estava olhando para cá. Uma boa reflexão que eu tiro também disso é que o Acelino só caiu em si depois que ele desencarnou. Então, eu penso que assim, eu sou muito abençoada, porque eu estou tendo essa oportunidade de, até desde que eu comecei no Ismael, até então, eu fazia as coisas assim que realmente não estavam de acordo, mas eu não percebia, nada me incomodava, podia fazer errado, o que for, que não me incomodava. Assim. Hoje não. Hoje de manhã eu estava indo trabalhar e uma coisa que me incomodou muito, e eu fui conversando, né, rezando, conversando e falando, não, pelo menos agora está me incomodando e não me incomodando muito. Então é uma oportunidade que a gente está tendo, que eu estou tendo e que eu acho que grande parte de todos que estão aqui estão tendo. De fazer essa reflexão, puxa vida, eu estou tendo pelo menos uma vez por semana, eu tenho contato com isso, com o caminho correto que eu devo seguir, né? Então, nós somos privilegiados, né? Porque o Acelino naquela época, como o Aguinaldo falou, há 70 anos atrás, ele só foi cair na real depois que ele se encarnou, quer dizer, ou seja, perdeu a oportunidade de uma reencarnação. Até os 20 anos ele tinha tudo, né? Quando ele escolheu o outro caminho, então ele se esqueceu de tudo e fez a escolha desastrada. Então, eu acho que nós somos muito privilegiados, que a gente está tendo a oportunidade da desencarnação e a oportunidade de ter amigos espirituais que nos ajudam, que nos Mas sustentam. o que André mostra também nessa passagem é uma lição que ele nos dá da obsessão no plano espiritual. Porque, então isso serve também como reflexão para você ver a obsessão que ele sofreu na outra. E ele queria fugir e não consegue. Porque lá é que, como diz o próprio Evangelho, a obsessão aqui não é tão grande como a obsessão de desencarnado para desencarnado, porque não tem aonde correr. Mas foi assim que ele sofreu. Ele nos mostra nessa passagem aí que existe isso aí, é muito forte. Pois é, a sintonia que você está aqui, ela continua, né? Na outra dimensão, ela não, só porque você desencarnou vai parar, os seus companheiros, né? Eles vão falar, ai, morreu, cadê ele? Não, então continua, a sintonia continua, ele que tem isso, ele que vai ter que trabalhar, O que eu tenho visto assim é que existe o seguinte: enquanto espírito em preparação, há uma, pelo que eu vejo, que há um mau julgamento da sua condição de preparado. Você, quanto espírito, você acha estar preparado para encarnar e desempenhar aquele trabalho que você tem que fazer como encarnado. E o que na verdade não é bem assim, né? Então o que eu penso é o seguinte, que na verdade a preparação, apesar de você já estar encarnado, continua, mesmo estando encarnado. Então, ou seja, você se prepara lá por não sei quantos anos para encarnar em uma vida, e não sei se é por pressa, realmente por ansiedade em encarnar, e talvez encarne em um momento não exato, não ainda preparado, a gente, né, como um todo, ou eu também, no caso, se eu não estiver fazendo o caminho certo. Então, ou seja, eu acho que o caminho de preparação, apesar de estar encarnado, deve ser continuado, né? Deve-se fazer uma preparação realmente enquanto encarnado, porque na verdade, quando você encarna, você não tem aquela memória do que foi feito.
né? Do que foi aprendido. Então, ou seja, você adquire conceitos, adquire preconceitos também dessa vida carnal, né? Que leva um bom tempo, né? Então você adquire uma cultura que não é a que você realmente deveria adquirir para fazer um bom trabalho. Então você tem que se autoconhecer enquanto encarnado, somente dessa vida encarnada, para poder discriminar aquilo que vale a pena manter e não, né? E para poder achar o caminho certo e seguir o caminho certo do que realmente você se preparou para fazer. Então acho que realmente estudar aqui, quanto encarnado mesmo, para poder fazer esse trabalho, eu acho que é muito importante. Eu acho importante sua fala, mas tem uma coisa que eu tenho dúvida e eu peço socorro aos mais desenvolvidos. Eu não sei se você está correto quando você coloca que no plano espiritual, enquanto desencarnado, a gente não recebe essa preparação suficiente para quando encarnado cumprir essa missão. No que eu li, no que eu entendi, o preparo dele e dos outros, tanto do Vicente quanto do Otávio, foi, digamos, perfeito. E eles tiveram a sustentação lá, como tiveram aqui também. Só que quando chega aqui, Tem as escolhas, né? tem a própria escolha, né? Nós- Aí eu não sei se eu estou Nós correta. recebemos. Eu completaria da seguinte forma: a lei divina é perfeita, não existe encarnação fora de ordem, né? Se eu estou pronto ou não estou, se eu estou nesse ordem, é porque eu ainda não estou pronto, não é assim? Mas a preparação para a qual eu recebo aquela instrução que me é passada, eu preciso perseverar nela, mesmo depois do esquecimento, né, da encarnação, sabendo que os apelos, né, as minhas limitações, as minhas mazelas foram construídas encarnação em encarnação. A minha intuição se apresenta sim. Eu posso não ter certeza do ensinamento, mas eu sei quando eu estou fazendo errado. Não sei? Então, eu, intuitivamente, eu posso não ter certeza do porquê, mas se está errado, se está certo, o meu íntimo sabe me responder. Não é? O desenvolvimento, né, em torno desse aprendizado seria a prática, a entrega. Só isso, fé e esperança. Tem uma prerrogativa da lei, né, quem é advogado pode ajudar, que ninguém pode alegar os conhecimentos da lei. Né? Eu entendo que eu possa aplicar isso na mesma forma da lei de Deus. Quando o Anderson fala a respeito da lei de Deus, né, onde é que ela está gravada? Na consciência. Então, como ele falou, né, a pessoa sabe quando ela está fazendo algo que não é o correto, né, que não é o eticamente correto. Então, também não acredito nessa questão da preparação, que talvez não tenha sido perfeita, ou mesmo a questão do esquecimento. Porque quando eu tenho uma decisão a ser tomada, além de ter a influência dos amigos espirituais, eu tomo uma decisão. Qual caminho eu quero seguir? Né? Não é fácil. Eu concordo, É uma luta constante, né? Porque é um exercício constante de escolhas. A todo momento eu faço essa escolha. Exato. Bom, gente, talvez para que eu trabalhei durante esse tempo, né? Eu fiquei me perguntando o que eu tenho feito dos meus talentos, né? Com que recursos, com os recursos que eu recebi, ainda recebo de Deus a cada dia. Na verdade, a reflexão nossa, da Denise, especialmente, rolou sobre isso. E ainda, o que faço atende a quem? A Deus ou aos meus interesses pessoais? E fechando uma frase da palestra 36 do Bert Work, que diz que a maior dor é o resultado de não dar à vida e aos outros de acordo com o potencial intrínseco de cada um. E a próxima palestra, quer dizer, esse passeio pelos espaços do nosso lar continua. Na próxima quarta-feira, a palestra vai ser Ouvindo Impressões, e aí vai ter eu dei uma lida nela, né? São vários personagens, inclusive a mulher, a primeira mulher que vai fazer o depoimento, médico, vai colocar o depoimento, mas isso eu deixo para a próxima quarta-feira, para vocês
quem tiver o livro também se preparar, e quem não, venham preparados para ouvir mais uma aprendizagem, ter mais uma aprendizagem. Que vai ser o próximo estudo na quarta-feira. É isso? Obrigada, gente, pela ajuda, pela sustentação.